Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a gente tem uma noite especial, não porque temos alguém de fora ou alguém que não é da nossa congregação, da nossa comunidade, mas uma noite especial porque o Senhor separou esse encontro, essa noite para ter um encontro comigo e com você. Amém? A pessoa mais importante aqui nesse lugar é Jesus Cristo. E o nosso desejo mais profundo é de tornar o nome de Jesus conhecido nessa cidade. Não o nome de nenhum homem, de nenhuma igreja, tornar Monte Serra conhecido, nós não temos a mínima pretensão. Mas nós estamos altamente comprometidos com a missão de fazer discípulos e tornar o nome de Jesus conhecido nessa cidade. Amém? Estamos juntos nessa missão? Glória a Deus. Essa semana, a gente recebeu o contato desse pastor querido que vai estar com a gente aqui, eu já vou apresentar ele aqui, para falar um pouquinho sobre algo que vai acontecer no Brasil, em janeiro, e ele se colocou à disposição também para compartilhar a palavra. E nós conversamos com a equipe pastoral, entendemos que seria um privilégio para os jovens também poderem ouvir a mensagem através de um pastor que mora em São Paulo hoje, mas ele vai poder compartilhar um pouquinho da história dele. Mas a gente poder ouvir um pouquinho a história de um homem de Deus, também que não congrega aqui e que talvez a gente não teria oportunidade em outro momento para trazer ele. Então a gente entendeu que foi o próprio Espírito trazendo ele aqui hoje para poder compartilhar a palavra conosco e também para nos encorajar. Você vai ser altamente encorajado aqui hoje. Eu sei que tem uns que já estão altamente encorajados, com o ingresso comprado para o Descende, mas a gente vai poder ouvir um pouquinho o que está por trás de um evento desse tamanho. Não é reunir gente, tem um propósito espiritual, tem uma visão do Espírito, uma visão de Deus. E nós queremos ouvir aquilo que Deus está falando e fazendo no Brasil. E nós temos o privilégio de acolher hoje aqui, receber nosso querido pastor Vini. Chega aí, Vini. Pode entrar aí. Recebam com uma salva de palmas o Vini. Glória a Deus. Privilégio te receber aqui. Eu não vou apresentar a tua família, porque eu vou te dar esse privilégio. O privilégio é teu de apresentar a tua família. Mas a gente está muito feliz, Vini, de te receber aqui. Essa igreja é muito amorosa. Esse povo é muito amoroso. E eles estão com a mesma disposição de coração de te ouvir, como eles ouvem os pastores aqui toda semana. Porque a gente entende que a palavra que vem de Deus, ela só passa pelo homem, mas não vem do homem. Então a gente quer orar por ti. Você pode erguer suas mãos na direção do Vini. Depois no final eu agradeço um pouquinho mais o Vini aqui. Pai, a gente quer te louvar, Jesus. Obrigado pela tua presença aqui no nosso meio. Obrigado porque o Senhor já tem se manifestado. Nós sabemos, Pai, que o Senhor separou essa noite, já estava na tua agenda a vinda do Vini aqui. E nós queremos poder receber, Pai, tudo o que o Senhor preparou, Pai, para essa noite, Pai. Nós queremos que o Senhor tenha derramado sobre Porto Alegre, sobre o Rio Grande do Sul, especificamente sobre a Monte Serra, Pai, uma estação de multiplicação, Pai. O Senhor tem derramado sobre a nossa cidade um avivamento e nós clamamos, Pai, para que o Senhor avive mais o nosso coração, Jesus. E nós não temos dúvida que essa agenda que o Senhor marcou hoje aqui, trazendo o Vini, trazendo a equipe aqui, Jesus, é porque o Senhor tem algo preparado para a nossa igreja, para os jovens que estão aqui, Pai. Então nós queremos abrir o nosso coração. Ganha a nossa atenção agora, Jesus. Ganha o nosso coração. E planta, Pai, semeia aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Jovens serão encorajados hoje aqui, Deus, a evangelizar essa cidade, serão encorajados a evangelizar a universidade, mas também serão encorajados a ir pelas nações, Pai. Que cada jovem aqui ouça a tua voz e obedeça, Pai. A obediência é a única forma que nós temos de receber os presentes espirituais que o Senhor tem para nós, Pai. Nós oramos pela vida do Vini, que ele seja um instrumento teu. Derrama sobre ele uma graça, Pai, a autoridade do teu Santo Espírito, e que ele seja a boca do Senhor aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém.
Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Você está feliz de estar aqui? Antes de começar qualquer coisa, eu estou aqui com o choro engasgado na garganta, porque enquanto estávamos ali, eu fiquei um pouco surdo atrás da bateria, mas eu estou ouvindo bem. Eu sentia um unção saindo daqueles tambores ali, presença de Deus. E é impossível não iniciar um culto sem lembrar que exatamente hoje, no dia 15 de novembro, agora em 2025, mas no dia 15 de novembro de 2014, o Senhor alcançou a minha vida. E eu entreguei a minha vida para Jesus. E celebre ao Senhor, por favor, porque isso para mim é um motivo de muita alegria. O Senhor fez algo poderoso na minha vida, na vida da minha família. Se puder colocar na tela a foto da minha família, por favor. Eu quero apresentar a minha casa. E eu estou também muito feliz de estar aqui. Essa terra é uma terra especial para mim, por inúmeros motivos. Mas eu sinto da parte do Espírito Santo de Deus algo novo para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul. Eu falo com propriedade, pois tenho viajado todo o sul do nosso país para falar do Descendo. Eu vou falar no Descendo no final. Mas eu sinto os céus abertos sobre esse lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui. E eu já tive a alegria de estar... Eu já vou parar de falar de mim, tá, irmão? Prometo. Eu não vim falar de mim, mas eu quero testemunhar, encorajar o seu coração. Um pedacinho da minha história aqui no início. Eu que já estive em tantos lugares, tantos estados. E para mim, pela primeira vez, poder compartilhar de uma porção do Evangelho aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é um motivo de muita alegria. Então eu quero agradecer pela recepção, pela conexão. Está aqui comigo também o Breno e o Lucas. E honrar o Senhor por essa casa, por terem aberto as portas para nós estarmos aqui. Como ele me apresentou, eu sou o Vinícius, tenho 28 anos. Vou falar de novo, porque eu gostei. Eu sou o Vinícius. Cara, eu tô realmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, porque no culto à noite as pessoas estão tomando chimarrão. E quem vai ser o corajoso que vai trazer uma cuia pra mim aqui, né, meu? Essa é a minha família maravilhosa. Tá aqui a Natália, minha esposa. Sou casado com uma esposa, amém? Hoje em dia tem que falar, viu, irmão? Tem que deixar claro. Tá aqui os meus 2 filhos, o Jack. Esse sorriso dele é totalmente fingido, porque se você me acompanha no Instagram, ou eu vou postar de novo, porque ele tá louco por patos. A gente estava semana retrasada nas montanhas do Espírito Santo pregando o Evangelho, e tinham muitos patos nesse café no meio das montanhas, e ele queria muito caçar os patos. Então 30 segundos antes dessa foto ele estava chorando loucamente. Eu falei: tira uma foto com a sua família que eu vou caçar patos com você depois, mas tem que dar um sorriso. Aí ele deu esse sorriso fingido aqui, e depois a gente foi caçar patos. Aqui está minha filha linda, ela é linda e o nome dela também é linda, a Linda Christie. E esse aqui sou eu. Tá um pouco, muito efeito deixa a gente assim, né? Meio laranjado, não sei por que eu tô tão laranjado nessa foto. Mas essa aqui é a minha família, a família que Deus me deu. Eles ficaram lá em São Paulo. Nós estamos morando em São Paulo. Ô, vá, meu. Vá, meu. Cadê o fotógrafo? Tá triste aqui? Vá, meu. E fala uma coisa pra mim, tá muito quente. Pessoal, tá bom ou não? Minha imitação, tá bom ou não? Falaram que eu tenho que falar mais devagar. Bah, meu. Tá tri, né? Só um pouquinho. Ô, irmão, como? Tô com o microfone aqui, varão. Não mexe na bomba? Ai, quer me enganar. Que isso, varão? Só um pouquinho. Ó, pode aumentar esse tempo aí, irmão. Tá errado. Não acaba nunca, é infinito? Vou engasgar aqui, calma, gente.
Obrigado, mano. Glória a Deus. Pode tirar a foto da minha família. Coloca aquela imagem de Jesus e os nomes de Jesus. Depois a mídia manda isso pra mim, que eu só achei incrível aquele slide. Descende fica pro final, amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor? Se eu falar do descendo no começo, você já vai ficar empolgado por causa do descendo. Então vamos primeiro pregar a palavra e depois a gente fala daquilo que Deus está fazendo aqui na nossa nação. Bom, deixa eu colocar aqui no modo avião. Quantos gostam de futebol? Levanta a mão. É que tem jogo da seleção brasileira daqui 40 minutos, o Palmeiras joga, então eu vou tirar aqui a minha atenção. Deixa eu ver, quantos torcem pro Internacional? Quantos torcem pro Grêmio? Pro Caxias do Sul? Gente, eu fui assistir um jogo do Caxias do Sul. Que tristeza. Quantos aqui torcem pro Juventude? Só Inter e Grêmio. O Inter, eu acho que o Inter é maior que o Grêmio, tá certo ou errado? Não, eu acho que o Grêmio é maior. Pronto, agora a gente virou amigo, amém? Glória a Deus. Tudo certo. Bom, como o pastor me apresentou aqui, eu venho representando o Descend. Hoje, com a minha família, nós estamos lá na Zion Church. Estamos também participando do Dunamis, tudo que Deus tem feito naquele lugar. Por um convite de Deus e do pastor Teófilo depois, nós largamos tudo em Balneário Camboriú. Pastoreávamos uma igreja lá por quase 5 anos, 4 anos e meio. E aí, você, estou vendo várias crianças aqui, coisa linda. Você sabe quão é difícil se mover com filhos, não porque por conta deles, mas você acaba tendo mais cuidado, acaba tendo mais... E a minha filha chegou em São Paulo com 1 mês de vida, já contando uma história. O nome dela é Linda Christie, porque o segundo nome dela significa uma seguidora de Cristo. E ela fez nosso coração entender que todos aqueles que vivem para o Evangelho precisam renunciar a algo em algum momento das suas vidas. E nós renunciamos tudo para começar uma nova história. E hoje eu quero pregar com você algo muito simples, muito tranquilo. Você já ouviu isso várias vezes. Mas eu quero te encorajar a entender que o Senhor está fazendo algo e que você é participante daquilo que o Senhor está fazendo. Você não é só um espectador. Você não foi convidado só a assistir o mover do Espírito Santo. Você é convidado a fazer parte. E você pode fazer parte. Esse chimarrão aqui me deixou quentinho, coração aquecido. E você foi chamado a fazer parte da igreja do Senhor nos dias de hoje. Sabe? Introduzindo a mensagem, o tema da mensagem é: se Ele falou, está falado. E Jesus falou algo para nós. Ele deixou algo para mim, para você, e Ele nos ensina como viver a grande comissão, o chamado de Deus para nós. Mas antes disso, eu quero que você entenda que você foi chamado para servir a Deus com a sua família. Você foi chamado para servir a Deus com os seus amigos. Eu estou muito feliz e contente de ver tantas crianças e bebês aqui. Você pai, você mãe, você foi chamado a servir a sua família com excelência. Sabe? O Espírito Santo remove de nós a culpa daquilo que nós queremos ser e não conseguimos. Ele remove de nós a autocobrança de tentar ser aquilo que não fomos chamados a ser. Simplesmente temos que compreender e entender que Ele nos criou de uma certa forma, e dessa forma Ele aprimora o caráter dele em nós, tirando aquilo que tem que ser tirado, acrescentando aquilo que tem que ser acrescentado. Por isso, nesses próximos 30 minutos, eu quero convidar você a ouvir a voz do Senhor. Eu sinto nessa noite um impartir daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Quando o pastor pediu que nós pudéssemos dar as mãos e orar uns pelos outros, eu sentia isso. Eu sentia fortalecimento uns com os outros. Nós vamos orar uns com os outros no final. Eu sentia como se pudéssemos ser suporte uns aos outros. Afinal, isso é ser igreja. Se você está aqui, está sozinho, não tem uma conexão com alguém, pare de apontar para quem você não tem. E seja você a conexão da pessoa que precisa de você. Seja você o braço estendido. Seja você o canal de Deus na vida de alguém aqui nesse lugar. Vamos orar? Eu creio que o Senhor, Ele está se manifestando em nosso meio. Eu sinto que os nossos corações vão começar a se aquecer com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra.
Então, que a palavra fale conosco. Que o nome de Jesus e que todas as faces do nome do Senhor possa se manifestar a nós. Ele é amigo, Ele é o caminho, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é aquele que cura, aquele que restaura, aquele que há 11 anos atrás me tirou de um lugar tão escuro e de 11 anos depois eu posso aqui compartilhar não só os grandes feitos do Senhor, mas aquilo que eu tive que entregar no altar do Senhor, as renúncias que eu vivi durante esses anos. Você tem a sua história também. Talvez você já está 20, 30 anos muito à frente do que eu, tem mais histórias para contar e talvez deveria estar aqui no meu lugar, mas aprove o Senhor que nós pudéssemos estar juntos aqui para ouvir uma palavra de encorajamento, ouvir uma visão daquilo que Deus está fazendo nos dias de hoje através do Descende, mas acima de tudo como a igreja do Senhor aqui representado na igreja Monte Serra, que o Senhor possa falar conosco e que o Espírito Santo de Deus possa aquecer nossos corações. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade. Senhor, nós te agradecemos aqui. Eu oro para que destinos missionários possam ser destravados essa noite. Pai, nós já rimos juntos. Senhor, nós já nos conhecemos. E eu honro esse altar, esse púlpito. Eu honro essa casa, com muito temor compartilho aquilo que o Senhor confiou a mim. Como foi falado, a palavra só passa por nós, ela não é nossa e nem vem dos nossos corações. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Eu não sei se você já ouviu a expressão grande comissão, mas com essa história de descendo e de envio missionário, e com uma historinha que está lá em Mateus 28, 18, nós ouvimos a comissão do Senhor para nós. Aquilo que Ele disse, por isso o tema é: se Ele falou, está falado. E se Jesus falou, eu não vou contra as palavras de Jesus, e nem você, amém? Então nós entendemos que a grande comissão é um comissionamento do envio do Senhor para nós, daquilo que o Senhor espera de nós. Ele nos deixou com uma missão. Cabe a nós colocá-la na realidade, preste atenção nisso. O Senhor deixou uma missão universal para nós. Eu vou contar a missão que Ele deixou. Mas cabe a nós entendermos qual é a realidade que nós vamos aplicar a missão de Deus para nós na terra. Tem alguém aqui? Você pode participar comigo? Quantos creem que Deus tem uma missão para você? Amém. Tem gente avivada aqui. Quantos creem que Deus tem uma missão para você? Eu só repetir para ver se você ia vir comigo. O Senhor nos deu uma missão. E o sentido teológico da palavra comissão vem de comício no latim, que significa enviar com autoridade. Essa palavra, ela expressa a ideia de que Jesus confiou e ordenou à igreja a tarefa de levar o evangelho no mundo. A grande comissão, ela é grande porque vem da autoridade suprema de Cristo, que está em Mateus 28, 18, eu já vou ler. Ela tem um alcance universal. Esse versículo vai falar sobre todas as nações. E é uma missão que não termina. É uma missão que continua até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, em Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É desse versículo e dessa passagem que nós tiramos a expressão a grande comissão. E aí nós podemos entender que o foco, esse texto, ele destaca a autoridade, a missão, o ensino e a presença de Jesus. Ele nos dá autoridade para irmos pregar o evangelho. Ele nos dá uma missão: vá e faça de todas as nações. Ele nos ensina como fazer discípulos com a presença dele. Ele diz: vocês não estarão mais sozinhos. Fale comigo: eu não estou mais sozinho. Você já sabe, eu vou ler isso mais para frente, mas para
temperar a mensagem. Nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco, nós não estamos mais separados de Deus, até porque cantamos isso, o véu que nos separava não nos separa mais. Em Marcos 16, do 15 ao 16, diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O foco aqui então é a proclamação universal do evangelho, é a resposta de fé. Vá, pregue o evangelho a toda criatura. Guarde essa palavra criatura, eu vou trabalhar com ela daqui a pouco. Já em outra passagem, em Lucas 24, do 46 ao 49, diz: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas vocês são testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Porém, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Aqui então, o Espírito Santo, ele aparece e nos capacita para a missão. O Senhor nos dá uma missão, ele disse. Agora o Espírito Santo nos capacita para que nós possamos estar habilitados à missão que ele tem para nós, naquilo que ele disse em Mateus 28, 18, dentro da realidade que Deus te chamou. E aí nós vamos começar então a trabalhar o que está escrito em João 20, 21 a 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como meu Pai me enviou, eu também envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus envia os discípulos da mesma forma que o Pai o enviou. Jesus é enviado na dependência do nosso Deus Todo-Poderoso. Já nós somos enviados em dependência do Espírito Santo que está conosco e que nos faz lembrar de todas as palavras ditas pelo Senhor através das Escrituras. Tem alguém comigo aqui? Então nós começamos a entender a importância da missão, a importância da missão que o Senhor nos deu, e também a importância de compreendermos o que está em Atos 1:8. Eu vou ler muito a Bíblia aqui, amém? E diz assim: mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ser-me-eis as minhas testemunhas. Está vendo que a minha versão aqui é um pouco antiga, né, irmão? Eu já sou todo assim, tatuado, rabiscado. Então se eu ler a versão contemporânea fica muito atualizado, né? Vou ler de novo. Recebeis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Se você acha que não tem virtude nenhuma, eu tenho uma notícia para te dar, uma boa notícia para te contar. Em você a virtude do Espírito Santo, e ele nos lembra de todas as boas novas que Cristo nos ensina através da palavra, e nos faz entender que nós seremos testemunhas dele, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui eu chego numa parte que eu me empolgo em compartilhar, porque talvez eu estou aqui pregando sobre confins da terra, eu estou aqui falando que você vai, talvez você está pensando, mas eu não sou chamado a isso. Você tem alguém aqui que estava no DC em 2020? Algumas pessoas. Talvez terminou lá o evento, você levantou seu sapato e falou assim: eu vou lá para a Mongólia agora, eu vou ser missionário lá. E aí vem a pandemia, você esquece do seu compromisso que você fez. E cá nós estamos. Não é para gerar culpa e nem condenação. Nós não temos controle do que aconteceu depois. Mas a Bíblia é clara sobre a expansão progressiva da missão. Preste atenção. Quando Jesus fala assim: recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, ele não estava apenas falando em lugares geográficos, mas ele também estava deixando para nós um plano progressivo de expansão do evangelho e alcance da missão que ele deixou para nós.
serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Quero que você se pergunte aí, qual é o meu lugar na missão de Jesus? Pergunta para você mesmo aí, verbalmente. Qual é o meu lugar? Aonde eu me encontro na missão de Jesus? Aqui, Jesus, ele vem com a sua maestria e alcança todos aqueles que escutam a palavra. Talvez, eu tenho certeza, que aqui tem pessoas que foram chamadas para Jerusalém, para Judeia, para Samaria e os confins da terra. Eu contei uma parte do meu testemunho, o Senhor nos chamou a largar tudo para ir numa nova estação das nossas vidas. E você escuta isso e fala, uau, que poderoso, que bênção, mas isso não se encaixa para a minha vida. Sim, não se encaixa a história, mas o princípio pode se encaixar. Talvez o Senhor não te chame para mudar de localidade, mas Ele te chama para mudar a sua realidade na localidade que você está. Talvez Ele chama você a mudar o seu posicionamento no lugar que você está. E aqui eu vou detalhar, você já ouviu isso, eu sei. Mas eu quero detalhar os 4 lugares que o Senhor fala na Bíblia. Eu vou começar por Jerusalém. Jerusalém era o ponto de partida onde estavam os discípulos. Simboliza o lugar mais próximo, a própria cidade, a família, os vizinhos, o círculo imediato. Ali eles começam a pregar, a pregação de Pedro em Atos 2. Jerusalém. Serei minhas testemunhas em Jerusalém. A nossa missão começa em casa, perto de nós. Perto. O coração missionário não está em alcançar os povos não alcançados. Preste atenção, não tira do contexto. Porque os povos não alcançados, eles podem estar mais próximos de você do que você imagina. Dentro da sua casa, da sua família, os seus vizinhos. Pela tarde eu pregava não foi uma pregação, foi um devocional, das formas que o Senhor é exaltado em nós. E eu falava que o Senhor precisa ser exaltado em nós, através de nós e nos nossos frutos. Sabe por quê? Porque se um dia o Evangelho te encontrou de uma forma verdadeira, ele não parou em você. E o Evangelho verdadeiro, ele não depende de quem está pregando, depende de quem está ouvindo e recebendo. Porque se eu recebo na pureza de Cristo, o Evangelho que me transformou há 11 anos atrás, eu tenho que entender que essa graça que me alcançou, ela não pode parar em mim, ela tem que passar através de mim. Eu tenho que comunicar essa mensagem para que mais pessoas possam ser alcançadas através da obra perfeita de Cristo por nós. Jerusalém. Judeia, a região em torno de Jerusalém, composta majoritariamente por judeus, representa pessoas semelhantes a nós, compartilham da cultura, da mesma religião ou do modo de vida. É evangelizar pessoas em contextos parecidos, ainda dentro da nossa zona de conforto. Samaria já é uma região um pouco mais vizinha, habitada por samaritanos que eram considerados inimigos e rejeitados pelos judeus. Aí Jesus vem e ele fala assim: e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia e em Samaria. Talvez para nós ouvir isso é muito tranquilo, mas para eles é o seguinte: eles vão ser testemunhas lá em Judeia, na Samaria. Sabe por quê? Porque também aos confins da terra. Mas ao ouvir isso eles falavam assim: uau, essa mensagem ela rompe a barreira que divide um povo do outro e une por um mesmo propósito, a cruz do Calvário. Talvez é a sua Samaria, lugar habitado por samaritanos, considerados inimigos e rejeitados pelos judeus. Significa alcançar aqueles que são diferentes, com barreiras culturais, históricas ou até mesmo preconceito. Em Atos 8, Filipe prega em Samaria e mostrando o cumprimento dessa etapa. É levar o Evangelho com pessoas que teriam resistências ou barreiras sociais. É entender que se em Jerusalém está tudo bem, que em Judeia está tudo bem, e você tem a sua Samaria, a sua faculdade, a sua escola, o seu trabalho. É saber que o Evangelho contém o poder suficiente para romper a barreira do preconceito, a barreira social, a barreira... Eu vim para pregar aqui essa noite. A barreira ideológica, a barreira que separa,
separa um irmão do outro, a barreira que talvez você encontra na sua universidade, na sua faculdade, em outras crenças, essa barreira é rompida, da mesma forma que o véu foi rasgado. A mensagem ela é poderosa o suficiente para penetrar como uma espada de dois gumes, para dividir o que é e o que não é, para entrar no coração daqueles que tem que entrar. O que o Senhor espera de nós é que nós possamos comunicar com ousadia a palavra de Deus. Ou confins da terra, representa todo mundo, além das fronteiras da sua cidade e da sua região. É uma forma um pouco mais universal de cumprir e alcançar os povos e as nações. Em Atos isso se cumpre quando Paulo leva o evangelho aos gentios. A missão da igreja ela é global e só termina quando todo mundo ouvir que só existe um Senhor e o nome dele é Jesus. Sabe, tudo isso fala sobre autoridade. Cristo tem todo o poder. Fala sobre uma missão. Nós vamos às nações, mesmo que a minha nação possa ser a esquina ao lado da minha rua, ou a faculdade que eu estou, temos uma missão. Fala sobre uma mensagem de arrependimento, perdão e fé. Fala sobre uma capacitação. Eu não sou capacitado o suficiente, o Espírito Santo nos capacita a toda boa obra. Fala sobre uma presença, nós carregamos a presença do Senhor conosco, e não é o Vinícius que vai, mas é a mesma coisa que acontece lá no Antigo Testamento, quando Davi vai a Golias, mas ele diz o seguinte: eu vou até você, mas na minha frente vai o Senhor dos exércitos, aquele que é forte e poderoso na batalha. Se pergunta de novo aí, qual é o seu lugar na missão? Porque você tem um lugar na missão. Você tem. E o que o impacto de um envio missionário pode causar? Ponto número 1, na igreja que envia. Uma renovação espiritual, uma unidade, multiplicação de dons, visão ampliada. Filipenses 1:5, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, somos cooperadores da mensagem de Cristo. O impacto no missionário, maturidade espiritual, transformação pessoal, obediência à missão de Cristo, ser testemunho vivo, como está em Isaías 6:8, eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos aqui já fizeram missões? Mesmo que a esquina da sua casa? Nós podemos alcançar as pessoas, mas o Senhor trabalha dentro de nós, não é verdade? Impacto nos povos alcançados. As pessoas são alcançadas em salvação, as barreiras são quebradas, transformação social no meio aonde nós evangelizamos. Nós podemos plantar igrejas em lugares que nós pregamos o Evangelho. Romanos 10, do 14 ao 15. Como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Impacto nas gerações futuras. Povos que não tinham acesso ao Evangelho podem se tornar uns novos centros missionários. O testemunho pode transformar uma família inteira, comunidades, nações. Em Salmo 22, do 30 a 31, uma geração anunciará a outra os grandes feitos do Senhor. Escute algo, o envio missionário é como lançar uma pedra num lago. As ondas se espalham em círculos, atingindo o missionário, a igreja e os povos alcançados, até aqueles que vão vir depois. E Ele que falou tudo isso. Eu só coloquei em pontos a mensagem do Senhor para nós. Ele deixou para nós uma missão. Ele deixou para nós um comissionamento, a grande comissão. Os campos estão brancos, aqui na região estão verdes. E como ouvirão? Se não há quem pregue. Não vou pregar na minha família porque profeta de casa que não tem honra, eles não vão me ouvir. Sim, muitas vezes o Senhor vai te tirar da sua zona de conforto por conta da familiaridade que você tem na sua geografia. Te viram crescer,
seus amigos, a sua família. Deus vai te mandar para outro lugar. Não porque você não tem voz ali, mas porque Deus quer construir o seu caráter longe da sua zona de conforto, onde você não vai ser esticado o suficiente a ter o caráter de Cristo. Não quer dizer que a palavra de Deus, ela não é do Vinícius, então quer dizer que a família do Vinícius não vai ouvir o que a palavra tem? Não, a palavra de Deus é de Deus, e se Deus quer usar o Vinícius para que a família dele possa ouvir, as pessoas vão ouvir do evangelho através do Vinícius, e assim vai ser com você. Pregue, como ouvirão se não há quem pregue? Talvez a sua faculdade, você já está saturado de ser tão perseguido, mas existe um fogo em seu peito, como havia no profeta Jeremias, e esse fogo não apaga de jeito nenhum, mas você luta, e talvez, e eu quero dizer isso com muito temor, o seu inimigo não é mais Satanás, ele foi derrotado há 2000 anos atrás por Cristo Jesus. Seu inimigo é você mesmo, que tenta te sabotar, que tenta tirar você de um lugar onde você pode ser usado, aonde você pode engajar agora na sua igreja local, que o telefone do pastor pipoque amanhã cedo de tantas pessoas querendo servir e fluir no ministério. Sabe por quê? Porque ele vai voltar, e quando ele encontrar a igreja, eu quero que ele me encontre servindo a ele. Meio pregação assim dos nossos antepassados, né? Onde você vai estar quando ele voltar? Mas é verdade. Olha, eu não vou estar perfeito, mas eu espero estar disposto e disponível. Eu espero estar servindo a ele. Afinal, todos nós estamos numa corrida, amém? Mas todos nós vamos terminar essa corrida também. Em um tempo onde nós estamos tanto com o dedo apontado, olha o que o irmão fez, olha aquele pastor, olha aquela igreja, com o sentimento de filho mais velho na história do filho pródigo. Quantos conhecem a história do filho pródigo? Então eu não preciso ler. A igreja hoje, eu digo isso com muito temor, aqui não, mas tem se parecido muito mais com o irmão mais velho do que com o pai que celebra. Eu me sujar aqui não. Mas também existe um povo que é parecido, sabe com quem? Com um rapaz na história do filho pródigo, que nós não damos muita moral. O servo que vai comunicar ao irmão que o filho está voltando. Sabe por que ele comunica que o filho mais novo está voltando? Porque ele tinha relacionamento com ele. Ele está voltando. E o irmão não celebra. O que você tem comigo? Sabe o que quer dizer? Que mesmo tendo feito o que fez, ele não era amado só pelo pai dentro da casa. Os servos também amavam ele, porque ele olhava para aqueles que ninguém olhava. Será que nós somos daqueles que olhamos para aqueles que ninguém olha? A maior alegria que eu vejo é meu filho olhar para as pessoas que as pessoas não olham. O Jack tem 2 anos e 8 meses e ele já sabe a história do bom samaritano. Eu vou contar na versão dele, pode ser? Ele aprendeu na escola, essa semana eu li de novo a história do bom samaritano. E aí o Jack fala assim: passaram na frente do moço e não falaram com o moço, porque ele estava todo jogado, mas passou alguém que pegou aquele moço, colocou ele para dormir junto com o hipopótamo. Por quê? Porque ele tem um hipopótamo do Madagascar que ele gosta de dormir. Então o que ele raciocinou? Alguém cuidou daquele homem como eu cuidaria. Sabe? É coração de criança. Aí, quantos pais tem aqui? Você que não é pai, não fique triste, você vai entender isso um dia, amém? Mas a gente não consegue entender mais o reino de Deus através dos nossos filhos? Quando a Bíblia fala de um coração como o coração de uma criança. Hoje de manhã, 5:30, ele acordou com medo de não me ver antes de ir embora. E eu fui lá, eu falei: Jack, o que foi? Papai, dorme comigo? Eu fui dormir com ele, acordei 6 horas para poder vir para cá. E aí ele me abraçou e falou assim: vai ficar fora 3 dias? Eu falei: vou, filho. Ah, papai vai levar o evangelho. Eu falei: eu vou. Eu não estou lá presente, mas eu estou gerando marcas para que um dia ele possa olhar para aqueles que ninguém está olhando. Mas eu falo isso para ele, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer isso. Nós queremos ser conhecidos pelos irmãos mais velhos, pelos pais das nossas casas, mas você também tem que ser conhecido pelos servos que tem na sua vida. E provavelmente
esses servos, eles se encontram lá em Samaria, povos que não são alcançados, povos que têm dificuldades. Eu vou usar um exemplo bem engraçado. Aí você pode aplicar para algumas histórias mais sérias. Para você gremista, você tem que amar o Colorado. Você pode aplicar para a política. Você pode aplicar para várias áreas esse exemplo. Alguém está comigo aqui? Eu estou falando loucura? Acho que não. Na verdade, o evangelho é loucura para aqueles que não querem compreender. Sai da sua zona de conforto. Para de viver um evangelho só para você. O que eu vivo só para mim são filosofias que agradam o meu eu. Mas o evangelho deixou de ser eu há 2000 anos atrás e passou a ser nós. E o que ele pode fazer através de nós? Alcançar aqueles que não são alcançados. Sabe, eu quero orar com você. Eu quero orar junto com você. E a minha oração é que o Senhor sopre. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? O que você pode fazer amanhã de diferente? Talvez o Espírito Santo já tenha incomodado você a doar um pouco mais, a se entregar um pouco mais. Como diz as Escrituras, a andar a 2ª milha. Ande. Lute contra os seus inimigos interiores. Vai para a presença. A presença de Deus, ela é suficiente para remover de você o que ninguém vai conseguir remover. Quando nós nos quebrantamos, como diz em Salmo 51, a Bíblia diz que Ele não resiste um coração quebrantado e contrito. E quando diz não resiste, não é porque Ele fica com dó, eu não resisto de você, mas é porque Ele ama ver corações quebrantados. Quando eu quebranto o meu coração, eu abro espaço para que o poder de Deus entre na minha vida. O que nós podemos fazer com isso? O que nós podemos fazer com isso? O que você pode fazer com isso que eu estou compartilhando contigo? A gente fala sobre avivamento, vou falar do descendo ainda, depois dessa oração. A gente fala de tantas coisas legais, mas se não começar por dentro, por nós, não vale a pena. Não vale a pena comprar seu ingresso, se deslocar até lá Curitiba, vai ser só mais um evento na sua vida. Não vale a pena você estar aqui. Sim, temos que ouvir a palavra. Sim, temos que estar numa igreja relevante, saudável, como essa casa eu conheço aqui, de ouvir falar, e hoje eu estou aqui. E se de fato aquela frase que está naquela parede faz sentido na sua vida, então comece a frutificar. Cada discípulo um ministro e cada casa uma igreja. Tem alguém aqui? Que a missão do Senhor para nós possa continuar. Comece no seu pace, como diz os corredores. Vai no seu passo. Vai na sua caminhada, mas vá. Comece. Nem que for com um versículo bíblico no status do seu WhatsApp para alcançar a sua avó. Comece. Nem que for com uma mensagem: ei, eu lembrei de você, meu amigo. Como você está? Cara, durante o culto o Senhor me lembrou. Ou você que já era para estar engajado ministerialmente. Quem sabe o seu abraço lá na hospitalidade, quando as pessoas chegam, pode transformar a vida de uma família. Só falta o seu sim. Eu caminhei por anos com um pastor chamado Arno Pauls, e ele falava algo, ele é bem alemão assim, ele falava algo muito interessante e muito simples. Cuidado quando você disser, eis-me aqui, porque o Senhor Jesus vai ouvir e vai te usar. Se você disser, eis-me aqui, Ele vai te usar. E pode ser que Ele chegue na sua frente como chegou na frente de Mateus, siga-me. Pode ser que você é um pescador de peixes, Ele transforma você em um pescador de homens. Pode ser. Pode ser que Ele mande você largar tudo, pode ser. Mas uma coisa eu acredito, que até o dia que Ele voltar, nós vamos ocupar a terra com a glória dEle. A Bíblia diz, a terra aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então nós estamos aqui, Senhor. Eu quero começar por mim, eis-me aqui.
Se eu completei 11 anos, eu quero completar 20, 30, 40, até o dia que o Senhor voltar, para que a mensagem dele continue sendo compartilhada através das nossas vidas. Amém? Você pode, nesse mesmo espírito, se colocar de pé. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe o Senhor tocar você. Há uma presença do Espírito Santo aqui. Há uma presença do Espírito Santo aqui. Santo, Santo, Santo. Qual é a missão? Pelo que eu estou entendendo, nós vamos cantar nada mais. E será que nós não queremos nada além do que o Senhor? Podem roubar e tirar tudo de você, mesmo você fazendo em nome dele, mas não podem tirar de você a palavra que ele colocou a seu respeito. Isso não podem fazer. Mais importante do que eu tentar conduzir alguma oração aqui é permitir e dizer apenas uma coisa: que o Espírito Santo fale conosco, e que ao cantar nós possamos cantar de verdade. Porque se nós não queremos nada além do que o Senhor, tudo já está feito. Tudo já está feito. A única coisa que eu quero te convidar é se render ao Senhor. Ou fechando os seus olhos, levantando as suas mãos, ou se prostrando na presença de Deus, ou saindo do seu lugar onde você está. Mas uma coisa faça: se renda ao Senhor. Deixa essa onda de arrependimento tomar conta de você. Faz dessa canção a sua oração nessa noite. Vamos lá. Santo encontrar você onde você está. Vamos repetir isso. Nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Senhor Deus, nós desejamos a sua presença. Eu sinto uma onda de arrependimento aqui. Se você precisa vir para o altar, venha para o altar. Se você precisa se prostrar, se prostre. Nós te queremos, Senhor. Permita o Espírito
Espírito Santo envolver você onde você está. Nós te queremos, Senhor. Quando nos derramamos ao Senhor, vamos lá. Nós estamos com os nossos olhos fixos no Senhor. As propostas não nos satisfazem mais. O pecado não me satisfaz mais. Vamos lá. Nós queremos o Senhor e a sua presença nas nossas vidas. Vai processando aí o que o Senhor está falando com você. Não desperdice a presença de Deus. Não ignore o mover do Senhor. Há uma doce presença nesse lugar. Há um mover do Senhor aqui. Continue envolto na presença do Senhor. Não tenha pressa de sair desse lugar. Talvez você pode transicionar para um lugar de oração onde você está. Será que você pode aumentar a sua fome onde você está? Se essa não for a canção mais sincera do seu coração, eu não sei qual pode ser.
Erguemos suas vozes. Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus. Vamos lá. Quero Nada mais satisfaz, nada mais nós te queremos, Senhor. satisfaz, Nós te queremos, Jesus. Nós te queremos. mais satisfaz, Senhor Deus, nós exaltamos o teu santo nome nessa noite. Nós te agradecemos pela sua doce presença nesse lugar. Nós agradecemos porque o Senhor tem uma missão para cada um aqui. Por isso nós te pedimos, eis-nos aqui. Pai querido, nós oramos pela igreja, a igreja do Senhor em Porto Alegre. Nós oramos pelo estado do Rio Grande do Sul. Senhor Deus, abra o céu sobre esse estado, sobre essa cidade. Pai Celestial, nós declaramos um avivamento sobre esse estado. Uma paixão pelo Senhor. Eu oro por casamentos de jovens aqui nessa noite. Eu oro por futuras famílias. Eu oro por restauração de famílias que estão aqui. Eu sinto a doce presença do nosso Deus encontrando você agora, em nome de Jesus. Senhor, aleluia. Quantos creem que o Senhor é exaltado nesse lugar? Celebre ao Senhor.
Por favor, celebre ao Senhor. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno. Vamos lá, você pode mais. Vamos lá. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é e aquele que um dia voltará. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é Jesus. Amém? Se você recebe essa palavra, dê um glória a Deus onde você está. Aleluia. Deus é bom, amém? Você me dá mais 5 minutos? Então assista esse vídeo, por favor. Pode tomar seu assento. Você vai sair daqui empoderado pelo Espírito. Vamos, Brasil! Venha. Dia 31 de janeiro, uma nação se unirá em oração e adoração ao Senhor. Veja, em todas as regiões do Brasil, milhares de pessoas clamando a Deus. Faz de novo por uma nova geração. Vá, despertando uma nação a cumprir o seu chamado profético. Pregue com sinais e maravilhas, manifestando o sobrenatural e estabelecendo a cultura do reino de Deus. Venha, veja, vá e pregue. Não é só um ajuntamento de pessoas, é um clamor por uma geração, voltando à essência do Evangelho em arrependimento. Em todo o território nacional, empoderados pelo Espírito Santo para o cumprimento da grande comissão. Das 5 regiões do Brasil para as nações, até os confins da terra. Você pode celebrar o Senhor por isso? Bom, nós estamos felizes com aquilo que o Senhor está fazendo na nossa geração e nós cremos que não ficaremos de fora desse grande mover. Da mesma forma que nós queremos encher os estádios de pessoas, nós sabemos que temos uma missão, esvaziar esses estádios para que você possa cumprir a grande comissão e aquilo que eu preguei aqui essa noite. Portanto, faça parte daquilo que Deus está fazendo na terra. Dia 31 de janeiro nós estaremos juntos lá na Arena da Baixada, representando o sul do nosso país, clamando: Senhor, traz algo novo para o nosso sul, para o Paraná, para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. Nós cremos que o Senhor tem algo novo para o sul do nosso país. E com muita alegria eu vim aqui compartilhar com você dessa visão que tem tocado as 5 regiões da nossa nação. Coloca para mim a tela dos 5 estádios. Nós vamos estar nos 5 estádios. Vamos estar em Recife, vamos estar em Goiânia, Curitiba, Belo Horizonte e Belém do Pará, clamando: Senhor, faz algo na nossa nação. Sabe, um clamor, um convite ao arrependimento. O dia ao qual nós estamos crendo, o pastor Teófilo tem dito, como uma grande assembleia solene. Cremos que o Senhor tem algo novo para a nossa nação. Cremos que 2026 o Senhor trará coisas novas para a nossa nação. E eu e você fazemos parte disso. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos eu encontro lá em Curitiba no dia 31? Se você não decidiu ir ainda, eu quero convidar você a entrar na nossa comunidade. Coloca para mim o slide da nossa comunidade. Você pode apontar o seu QR Code para cá. E aqui você vai entrar num grupo onde você vai ter diversas, pode deixar esse QR Code até o final agora, diversas informações sobre o Descende. Você vai ter spoilers de quem vai estar, material, programação. Você vai poder engajar de uma forma mais verdadeira conosco. Se você quiser, fica à vontade, aponta seu celular aí, ó, coloca aqui no Zoom. Acho que está funcionando, vamos ver, quem sabe faz ao vivo. Uai, peraí, é a minha câmera que não está funcionando. Ó, agora foi.
vai entrar uma tela onde você pode participar e saber de mais informações. Quero falar algo muito importante para você. Se você crê que o Senhor está fazendo algo no país, esse é um convite para você participar desse dia. Eu não consigo ir. Ore, o Senhor vai abrir portas. Estava ouvindo um testemunho agora à tarde. A pessoa não tinha condições de ir. E agora à tarde, de uma pessoa que estava do lado dela, ela ganhou o ingresso que ele já tinha comprado para que essa pessoa pudesse estar. E ela compartilhou. Estava passando pela mesma situação em 2020, mas o Senhor cuidou de mim e continua cuidando. Então participe, engaje. O Descend não veio para inventar nada. Veio só para agregar com aquilo que o Senhor está fazendo na terra, e especialmente no Brasil. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. De forma rápida e sucinta, eu quero falar sobre essa visão. Que você possa estar orando, acompanhe o Instagram do Descend, @DescendBrasil. No meu Instagram também eu vou estar falando um pouco sobre isso até o Descend, @CanedoVini. Você pode também seguir as pessoas que estão fazendo parte dessa visão. Nós cremos na visão do Senhor para nós nesse tempo. E sabemos que 2026 será um ano abençoado. Cremos que o Senhor vai usar não só esse dia, mas a minha vida e a sua, para fazermos parte da grande comissão. E que nós possamos falar sempre: eis-nos aqui, envia-me a mim. Amém? Que o Senhor te abençoe. Obrigado por me receber com tanto carinho. Obrigado pelo chimarrão, o irmão que trouxe aqui para mim. Que você possa estar orando não só pela minha vida, pela minha família, mas pelo Descend e por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na terra. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Vini, obrigado. Obrigado por ser instrumento do Senhor, voz do Senhor aqui. A gente crê que Deus tem feito, a gente estava falando sobre isso ali. Deus tem feito algo muito poderoso aqui no Rio Grande do Sul, e nós cremos que Deus tem um avivamento, um despertamento nas crianças. Os adolescentes dessa igreja têm vivido algo extraordinário. Os jovens têm vivido experiências profundas com Jesus. E pode ter certeza que o silêncio é de um povo concentrado e focado na tua palavra. Glória a Jesus. A gente pode orar pela vida do Vini mais uma vez. Você pode ficar de pé. A gente queria chamar o Breno aqui também. Achei que tinha errado o nome, é Breno mesmo. Cheguei, Breno. Companheiro aí de missão. Família não deixa ninguém para trás. A gente queria, antes de orar por ti, meu amigo, a gente queria te entregar um presentinho aqui em nome da igreja Batista Monte Serra. Em nome dos jovens aqui dessa igreja, se sinta amado. Tu mande um abraço para a Nath, para as crianças. E a gente vai estar esperando tu voltar com eles aqui, viu? Vai ser um privilégio conhecer tua família, acolher eles aqui. O Breno está casado faz 1 ano e pouquinho também. Aplauda Jesus, gente. O Breno tem 24 anos, casado com a Luana. Tudo bom? Boa noite. Bom, tô aqui acompanhando, tendo prazer. Meu nome? Breno, é Breno? Oh, que honra ouvir a igreja. Mas meu nome é Breno, estou acompanhando aqui o Vini, tendo o prazer de acompanhar o Vini nessa mobilização do Descend. Muito obrigado por receber a gente. Voz de locutor, né? Eu sou o Breno. Gente, louvado seja o nome de Jesus. Erga tuas mãos aqui na direção desses queridos irmãos. Abençoe ele com palavras do céu, do teu coração. Palavras sobre a família. Proféticas da parte do Senhor sobre a vida do Vini, sobre a vida do Breno, suas esposas, seus filhos. Oh Deus, só Tu tens o dom da onisciência e é capaz de ouvir tantas orações ao mesmo tempo sendo feitas nesse lugar, Jesus. Tantas palavras de bênção sobre a vida do Vini, do Breno. Obrigado pelas suas famílias, Pai. E nós queremos como igreja, Pai,
pedir para que o Senhor continue abençoando os teus filhos, Pai, derramando sobre a vida deles, Pai, uma graça, uma unção, mas principalmente, Pai, que o Senhor derrame sobre a vida deles um vinho novo, Pai, uma nova estação, um novo tempo chegando na vida do Vini lá em São Paulo. Nós pedimos para que o Senhor cubra ele, a sua família, Pai, com o teu amor naquela cidade tão agitada, Jesus. Mas nós sabemos que o Senhor levou eles para lá com um propósito, e o Senhor tem algo especial separado para essa família, Pai. O Senhor separou um odre novo para um vinho novo, Jesus, e que ele seja, Jesus, moldado pelo Senhor, Pai. Que o Vini seja conhecido por um homem que anda com Deus, Pai. Nós oramos por ele, Pai, abençoamos a sua casa, pedimos para que não falte a provisão sobre a mesa dos teus filhos, sobre a família dos teus filhos, Pai. E nós clamamos ao Senhor, Pai, que a gente possa ter boas notícias, Pai, desse casal, dessa família, ouvindo os milagres que o Senhor tem feito neles e através deles nessa nação e pelas nações, Pai. Nós clamamos, Pai, para que o Senhor derrame uma bênção sobrenatural sobre esse jovem pastor, Pai, mas um homem de Deus, um homem teu, separado, escolhido pelo Senhor. Obrigado por esses 11 anos que fecham hoje, Deus. Olha que privilégio a gente tem como igreja, Deus, de celebrar esses 11 anos, Pai, de conversão do Vini, Jesus. Nós louvamos ao teu nome, Pai. Ele jamais imaginava 11 anos atrás estar aqui pregando a tua palavra, Jesus. E o Senhor não separou Porto Alegre por acaso para ele celebrar esse dia, Jesus. Que o Senhor possa usar ele nessa terra aqui, Pai, do Rio Grande do Sul, por muitos anos ainda, Pai. E se for da tua vontade, Pai, que ele esteja uma temporada em São Paulo e quem sabe no Rio Grande do Sul no futuro, tomando chimarrão com a gente, celebrando com a gente, plantando igreja aqui nesse estado, Pai, amando esse povo, Pai. Nós clamamos ao Senhor, Pai. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor envie trabalhadores para essa seara, Pai. O Senhor tem despertado o Rio Grande do Sul, Pai. As pessoas estão pulando para dentro das igrejas aqui, Jesus. Pai, mas nós precisamos de trabalhadores para essa seara. Nós oramos abençoando a vida dele, Pai. Usa teu filho, Pai. Nós oramos pela vida do Breno, Jesus. Obrigado pela família dele, pelo casamento dele. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem também dado para ele responsabilidades, Pai, na Zion. E ele tem sido um homem fiel, e a tua palavra diz que se nós somos fiéis no pouco, Pai, no muito o Senhor nos colocará, Pai. Não é se formos fiel no muito, mas é no pouco, Pai. E às vezes pode parecer que aquilo que nós estamos fazendo não é tão grande assim, Jesus. Mas diante dos teus olhos tudo é grande, Pai. E o Senhor tem colocado responsabilidades, e que ele possa, Pai, responder ao Senhor com temor e amor, Jesus. Que ele obedeça a tua voz, que ele seja um servo bom e fiel, que ele seja um bom administrador dos dons e talentos que o Senhor tem colocado sobre ele, sobre a família dele, Pai. E nessa noite nós queremos orar também, Jesus, para que assim como o Senhor tem multiplicado discípulos através da vida do Breno, Pai, que o Senhor multiplique a sua casa e a sua família também, Pai. Que em breve eles possam ter notícias, Pai, de um novo integrante na família, e que essa família possa te glorificar por onde eles andarem, Pai. Nós abençoamos a vida do Breno, Pai. Derrama sobre ele também, Pai, algo novo, Pai, um vinho novo, Jesus. Cuida da sua casa, Pai, que não falte nada, Pai. Que ele tenha a provisão necessária, Pai. E que diariamente ele escolha render tudo ao Senhor, Pai. Que ele não retenha nada. Que ele abandone tudo aquilo que o Senhor pedir para ele, Pai, para obedecer a tua voz, Pai. Nós oramos por ele, Pai, e te agradecemos, Pai. Não foi por acaso que o Breno veio com o Vini aqui hoje, Jesus. O Senhor tinha algo para ele, Pai. Essa palavra sobre Jerusalém, Samaria e confins da terra foi para os jovens da Monte Serra, foi para essa cidade, mas foi para ele também, Pai. O Senhor tem uma palavra para ele, Pai, sobre as nações, e que no tempo do Senhor, Pai, essa palavra se cumpra, Pai. Ele é um paulistano, um homem que nasceu em São Paulo, morou em São Paulo, mora em São Paulo, mas ele não é de São Paulo, Pai. Ele é de um reino muito maior. Ele é do reino dos céus. Ele é o embaixador do reino dos céus, Pai. E nós oramos, Pai, pedindo para que por onde esse homem passar, Jesus, ele deixe as marcas de Cristo, Pai.
que as marcas de Cristo acompanhem o Breno por onde ele for, Jesus. E a maior marca que ele pode deixar é o amor. Enche ele do teu amor, Pai, até transbordar, Pai. Que o amor flua através da vida do Breno, Pai, e não pare. E não pare, Pai. Que as pessoas que estão perto dele se sintam amadas por ele, Pai. Começando pela sua casa, sua igreja, vizinhos, família, Pai. E que ele possa transbordar desse amor por onde ele passar, Pai. Nós abençoamos, Pai, os nossos irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu amor por nós. E que o Senhor continue também nos usando aqui nessa cidade, Pai. Mexe, Pai. Mexe na nossa estrutura, Pai, de cada jovem aqui. Tira-nos da zona de conforto e nos leva, Pai. Nos leva para lugares que nós não sonhamos ainda, Pai. Nós abençoamos cada jovem. E te agradecemos, Pai, pelo privilégio de morar em Porto Alegre. De sermos gaúchos. Alguns não são gaúchos, mas estão gaúchos nesse momento, Pai. Nós te louvamos, Jesus, pelo privilégio de morar nessa cidade. E usa-nos para a tua glória nesse tempo, nessa geração. Cada geração tem a chance de mudar o mundo. E essa é a nossa, Pai. Nós cremos em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus Cristo. Amém.